paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade feliz que Deus nos outorga de mais uma vez estar na sua casa. Nessa terça-feira fria, um pouco chuvosa, mas Deus seja louvado pela sua vida que veio, chegou e está aqui na casa de Deus para juntos adorarmos a Ele e meditar na sua palavra. Quero agradecer a Deus e louvar a Deus também pela vida do nosso pastor Leandro e por ter essa oportunidade especial de estar ministrando nesse culto especial, que é um culto de ensino, onde mergulhamos na palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, que é onde está sendo estudada toda terça-feira. Estamos estudando Tiago e hoje vamos ler o verso 19 do capítulo 1. Portanto, carta de Tiago, capítulo 1 e versículo 19. Depois leremos o versículo 22 e, por fim, o versículo 27. É a última parte deste capítulo 1, que fora dividida em 3 partes. Na terça-feira passada, o evangelista irmão Junei esteve falando a segunda, e agora vamos encerrar o capítulo 1. Tiago, capítulo 1 e verso 19. Os que acharam podem dizer amém? Amém. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Por fim, versículo 27. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Por favor, retorne seu assento em nome de Jesus e vamos por alguns instantes meditar nessa palavra de Deus. Você não está impedido de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. Você está na casa do Pai. Deus é bom, o inimigo não presta e Deus está aqui nesse lugar. Amém? Deus é bom. Meus irmãos, a carta de Tiago, no qual estamos estudando e meditando já algumas terça-feiras, é sabido dos irmãos que é um dos livros mais práticos de toda a Bíblia, descrito por muitos estudiosos como Provérbios do Novo Testamento, em especial porque esta carta é carregada de muitas instruções práticas. Embora esta seja uma das menores cartas do Novo Testamento, ela paradoxalmente é também uma das cartas que mais fornece-nos instruções acerca da nossa vida cristã e da nossa vida cotidiana como servos de Deus. Uma vez que esta carta demonstra de forma muito clara a preocupação do apóstolo Tiago, que era a vivência do Evangelho, não na sua teoria, mas na sua prática. Talvez por isso, uma carta de apenas 108 versículos tenha aproximadamente 54 instruções imperativas de Tiago acerca de várias e várias situações que a vida cristã vai nos oportunizar viver. É tanta instrução que tem nessa pequena carta que muitos fazem paradoxo entre esta carta e o livro de Provérbios, porque no Antigo Testamento, Provérbios é um dos livros mais instrutivos que lá tem. E outros fazem paradoxo com o Sermão da Montanha proferido por Jesus, porque também no Sermão da Montanha, os irmãos que estudam sabem, há muitas instruções ali que fora deixada pelo mestre.
As instruções aqui deixadas na carta de Tiago, elas dividem-se basicamente em dois tipos de instrução, ou as instruções geram dois tipos de transformações. As transformações que Deus opera em nós e as transformações que Deus opera através de nós. A título de informação, esta carta é a carta mais antiga de todo o Novo Testamento e ela foi escrita pelo próprio Tiago. Algumas terça-feiras atrás, o pastor Leandro comentou que no ciclo mais próximo de Jesus havia pelo menos 3 Tiago. O primeiro Tiago é filho de Zebedeu, irmão de João, e foi martirizado no ano 44 depois de Cristo. O segundo Tiago era filho de Alfeu e pouco aparece sobre ele, a não ser quando o seu nome é mencionado naquelas listas apostólicas do Novo Testamento. E o terceiro Tiago é o irmão de Jesus, a quem esta carta ela é atribuída. E o interessante é que, mesmo sendo irmão de Jesus, me chamou a atenção que já no primeiro capítulo, no primeiro versículo do primeiro capítulo, Tiago não se apresenta como irmão de Jesus, mas Tiago se apresenta como servo do Senhor Jesus Cristo e do Deus Altíssimo. Isso mostra a humildade de Tiago e também a simplicidade que era peculiar a este apóstolo, que tornou-se uma das colunas da igreja em Jerusalém. O próprio Paulo, quando escreveu aos Gálatas capítulo 2 e verso 9, ele vai considerar e reiterar essa verdade, que Tiago era uma das colunas da igreja em Jerusalém, e é ele que esteve à frente daquele conhecido concílio que houve em Jerusalém. Tiago, ele manifesta de forma muito clara aqui a preocupação com a nossa fé, mas não uma fé teórica, mas uma fé prática, uma fé que possa ser manifestada ao mundo. Ele se preocupa que a fé que em nós fora gerada seja ao mundo manifestada, porque aqui dentro das 4 paredes nós edificamos a nossa fé, mas é do lado de fora das 4 paredes que a gente manifesta a nossa fé que aqui fora edificada. Esta é a preocupação de Tiago, uma fé prática, uma fé que se manifeste ao mundo, uma fé que se manifeste àqueles que são ouvintes da palavra. E é esta linha que Tiago vai seguir por toda a carta, porque eu estava lendo um pouco essa carta ontem, hoje, e percebendo que Tiago, ele vai adotar essa linha da fé prática, na verdade, para resolver alguns conflitos sociais e espirituais que estavam acontecendo com os crentes desta época. Ou seja, para Tiago, a raiz de todos os conflitos era a imaturidade cristã. Por quê? Porque os crentes, eles não colocavam em prática a fé que professaram, ou melhor, a fé que eles professavam com as bocas, eles não praticavam em suas atitudes. E essa era a grande questão de Tiago, e Tiago decidiu tratar dessas distorções que havia no meio da igreja, através de algumas revelações e fornecendo algumas instruções. Conforme nós temos visto nas últimas terça-feira, esse capítulo 1, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, ela inicia no versículo 2 e vai até o versículo de número 12. A segunda parte começa no versículo 13 e vai até o versículo 18, aonde Tiago aborda o método e o resultado do pecado. E aí, por fim, a terceira parte e a última divisão desse capítulo inicia-se aqui no versículo 19 e estende-se até o versículo 27, que é onde nós vamos nos deter, aonde ele fala sobre os 3 estágios da vida cristã. Primeiro, o impedimento das afeições corruptas
que se dá através do novo nascimento da palavra, ou seja, o novo nascimento nos capacita para rejeitarmos as afeições e paixões da nossa carne. Segundo, o dever dos ouvintes, que gera o crescimento espiritual. Não crescemos de outra forma a não ser pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E por fim, a religião prática, que nos conduz à maturidade espiritual, quando aquilo que ouvimos se torna prático e diário na nossa vida e no nosso viver. E então, começamos no versículo 19, e eu quero usar aqui essa noite o método de irmos lendo os versículos e explanando aquilo que vamos lendo. O verso 19 diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir e tardios para falar. A expressão aqui, prontos para ouvir, é uma bela maneira de traduzir a ideia de uma audição ativa que precisamos ter. Ou seja, a nossa audição precisa ser uma audição ativa, ou seja, de colocar em prática aquilo que ouvimos. Não devemos simplesmente deixar de falar, mas devemos estar prontos e dispostos a ouvir. Este ouvir com prontidão que Tiago se refere, obviamente é feito com discernimento, entendendo que nós precisamos sempre colocar aquilo que nós ouvimos em comparação com a palavra de Deus e julgar se aquilo que estamos ouvindo é certo e se as atitudes que vamos praticar são corretas. Pois se nós não ouvirmos atentamente e prontamente, nós podemos ser levados a todo tipo de falso ensino e engano. Um ouvir desatento ou um ouvir sem prontidão pode conduzir-nos a enganos profundos. E aqui Tiago vai dizer que nós precisamos ser prontos para ouvir, tardios para falar. Estas duas colocações, elas podem, irmãos, ser traduzidas como os dois lados de uma mesma moeda. A lentidão em falar significa falar com humildade, falar com paciência, não com palavras ásperas, não de forma ininterrupta, pois quando falamos constantemente, isso impede-nos que sejamos capazes de ouvir. E a sabedoria nem sempre está no ter algo a dizer. Às vezes a sabedoria está no ouvir cuidadoso, no refletir cuidadoso e no falar de forma mansa para que sejamos compreendidos. Ou seja, nem sempre temos algo a dizer, mas às vezes a sabedoria nos é manifesta em sabermos ouvir, sabermos escutar. Pois quando nós falamos demais, e ouvimos de menos, nós passamos ao nosso próximo a ideia que o seu pensamento, que as suas palavras não são importantes para nós. E é este o processo que no versículo 19, Tiago está tentando reverter, como que nos indicando que nas nossas falas e conversas e relacionamentos, nós tenhamos na nossa mente como um relógio mental, que vai calcular o tempo que nós falamos e o tempo que nós ouvimos. E assim nós mostramos ao nosso próximo que nós nos interessamos pelo seu ponto de vista, ainda que muitas vezes nos seja contraditório. Só que quantas vezes nós queremos falar e não temos disposição de ouvir e de dar a devida atenção para quem está querendo também falar conosco. E aqui a orientação de Tiago para a igreja é: quando você for falar, lembre que você também precisa ouvir, porque o ouvir também manifesta a sabedoria de você entender que existe
outra visão, que quem sabe não seja igual à sua. E o problema dos irmãos dessa época eram, todos iam para um debate querendo impor a sua visão, e não buscando compreender a visão do outro. E Tiago orienta, é preciso falar, mas também é preciso ouvir. Parece que essa lição de Tiago aqui, são lições bem práticas que nós vamos abordar aqui hoje, é uma lição contemporânea para o nosso tempo, porque de igual forma, hoje também nós temos essa dificuldade, mas a palavra de Deus nos orienta a termos esse cuidado de ouvir quem quer falar, para que também sejamos ouvidos quando nós quisermos nos expressar. Então Tiago diz, seja tardio para falar e pronto para ouvir. E ao fim do verso 19, Tiago diz ainda, e seja tardio em irar-se. Ou seja, Tiago nos orienta a sermos tardios em irar. Por quê? Primeiro, porque a ira, segundo a Bíblia, ela fecha as nossas mentes para as verdades de Deus. Quando nos iramos, nós não queremos saber o que é verdade de Deus e o que não é. A nossa ira nos deixa cego, a nossa ira nos tira do prumo, a nossa ira nos deixa longe das verdades de Deus, e não nos interessamos em momentos de ira em saber o que é verdade de Deus ou não é. O importante é que estamos irados. Então Tiago diz, seja tardio em irar. Por quê? Porque a ira não coopera com a justiça de Deus. Segundo, Tiago diz, não irei-vos, ou seja, tardios em irar, porque quando a ira explode dentro de nós, o nosso eu é insuflado, e esse tipo de ira, ele se manifesta muito depressa, e não ouvimos o suficiente quando temos de ouvir, e não devemos ficar irado. Por quê? Porque a ira, nesse momento, ela não vai ajudar em nada a compreensão e nem a conciliação em momentos de adversidade. Ou seja, se você está passando por um momento conturbado com alguém, estar irado não vai ajudar você a conciliar uma situação. Estar irado não vai ajudar você a compreender a visão do outro. Estar irado não vai dar lugar à justiça de Deus e à verdade de Deus. Então Tiago diz, seja tardio em irar. Por quê? Porque a nossa ira só fere o nosso próximo. Por isso, quando você tiver que conversar com alguém, quando você tiver que acertar algo com alguém, o conselho de Tiago é, seja tardio em irar, seja tardio em falar e seja pronto em ouvir. Aleluia. Porque quando nós ouvimos, nós estamos mais perto de compreender e chegar a um concílio. Quando nós ouvimos, nós estamos mais perto de chegar a uma compreensão da visão de quem nós não estamos compreendendo. Então Tiago vai para o versículo 20 e diz, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira que explode quando o nosso eu está inflamado, a ira que explode dentro de nós, é a ira que não nos ajuda em nada. E Tiago está mais ou menos, em outras palavras, trazendo a seguinte ideia aqui, não é que você não fique irado, irmão, mas o que ele está dizendo é, se for para ficar irado com algo, fique irado com o diabo. Fique irado com o inferno, fique irado com o inimigo, fique irado com o sofrimento de alguém, fique irado com o lamento de alguma pessoa próxima, mas não fique irado com o seu irmão. A gente no mundo normalmente tem uma palavra que diz, né, que normalmente momentos de ira não são momentos de tomar boas decisões, porque boas decisões são tomadas com cabeça fria e coração quente. Porque ao contrário, normalmente vai nos levar à destruição e à perda. Mas quando você acalma o seu coração, aquece o seu coração, esfria a sua mente, você está pronto para falar e conciliar com o seu próximo. Aleluia. Próximo versículo, versículo de número 21, seguindo aqui. Versículo 21, portanto livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece,
e aceitem humildemente a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvá-las. Olha o que Tiago diz: portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda imundícia que prevalece. Que ordem imperativa de Deus para nós: rejeitar toda imundícia, rejeitar todo acúmulo de malícia. Eu estava estudando isso aqui, pastor Leandro, dentro desse texto no original. Aqui é uma ação definitiva. Por que devemos tomar essa decisão? Por que devemos tomar essa ação de rejeitar de forma definitiva? Porque o progresso da nossa vida espiritual, ele não pode ocorrer, ele não pode acontecer, a menos que vejamos o pecado como ele realmente é, e deixemos de justificá-lo e passemos a rejeitá-lo. O pecado não pode ser defendido, o pecado precisa ser rejeitado. O pecado não pode ser compreendido ou tolerado, o pecado precisa ser rejeitado da nossa vida. O profeta Isaías, no capítulo 30, em verso 22, ele diz: e as lançará fora como um pano imundo, e dirás a cada um deles: fora daqui, fora daqui, fora daqui. Veja que a palavra de Isaías é: você vai procurar a imundícia, o pecado dentro de você, vai apontar o dedo para ele e vai dizer: fora de mim, você não pertence a mim, e eu não pertenço a você, e não há negociação entre nós. Rejeite toda imundícia. Esse livre-se aqui de toda imundícia, este livre-se aqui dos maus hábitos, este livre-se aqui dos atos pecaminosos, ele traz a ideia de nós nos despirmos de uma roupa velha e de uma roupa suja. O que Tiago está dizendo: o pecado deve ser tirado, deve ser arrancado de nós, como arrancamos uma roupa quando ela suja. Quando a roupa está suja, você não pensa em continuar a usando, ou de repente por mais algum tempo a usar, você simplesmente pensa em arrancá-la. Essa é a figura. Precisamos arrancar toda a imundícia como uma roupa suja. Aleluia. O que Tiago está dizendo é: arranque isso da sua vida. Aleluia. E depois, eu acho interessante que primeiro ele fala para negar, para renunciar, para tirar toda a imundícia, e depois de despir, de se livrar, Tiago nos orienta a receber com mansidão, aleluia, a palavra de Deus, procurando viver de acordo com ela, porque ela tem sido enxertada nos nossos corações, e ao ser enxertada, ela passou a ser parte de nós. Aleluia, oh glória a Deus. Porém, para que o nosso ser se torne um ser acolhedor, como diz Tiago, seja acolhedor à palavra, e a palavra cresça em nós, nós precisamos, primeiro, rejeitar toda a imundícia e impureza do mundo, e segundo, receber a palavra com obediência, com sujeição e com gratidão a Deus. Quando a gente nega a imundícia do mundo e recebe a palavra com obediência, sujeição e gratidão, a palavra passa a ser parte de nós. Oh glória a Deus. A palavra, irmão Gediel, já não é mais algo externo, a palavra passa a ser algo interno. A palavra faz parte de mim, e eu faço parte da palavra, porque eu vivo a palavra, e a palavra vive dentro de mim. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Quando nós nos despimos da imundícia e recebemos a palavra, nós e a palavra tornamos-nos aleluia, oh glória a Deus, oh glória a Deus.
e recebamos a palavra. Se fizermos isso, a palavra implantada em nós, o que vai ser, Joabe? Ela vai ser suficientemente forte para salvar a nossa alma. Pois quando absorvemos as características ensinadas na palavra, elas passam a se expressar através do nosso modo de viver, e as provações e tentações dessa vida já não podem mais nos derrotar, porque nós estamos aplicando as verdades da palavra, vivendo pela palavra e triunfando sobre as provações e tentações pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. E Paulo diz: através da palavra você vai alcançar a sua salvação. Através da palavra você vai triunfar sobre as tentações. Através da palavra você vai vencer as provações. Através da palavra você vai triunfar sobre o jugo de Satanás e sobre o peso do pecado, através da palavra de Deus. Por quê? Paulo diz porque em Romanos 1:16, porque ela é o poder, ela é o poder, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Você crê? Você crê? Por isso você triunfa sobre o pecado, por isso você triunfa sobre a carne, por isso você triunfará sobre o mundo, por isso você triunfará sobre a sua natureza, porque você crê. Como que podemos triunfar sobre o mundo? Como que alguém pode olhar para nós hoje e dizer como que ele conseguiu vencer aquela fraqueza? Como que ele conseguiu vencer aquela fragilidade? Como que ele conseguiu vencer aquela debilidade? Ele creu na palavra, a palavra foi enxertada nele, e nele foi feita uma só. E se a tua palavra é fraca, a palavra de Deus é forte e vence a tentação do mal. Aleluia. Versículo de número 22, quem está com a Bíblia aberta aí: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. É forte esse versículo 22, irmão Vlad, porque ele diz apenas, o que Tiago está dizendo aqui é mais ou menos assim: apenas ler ou até mesmo estudar a palavra não se tornará benéfico para nós se não cumprirmos o que ela diz. Aleluia. Pois nós ouvimos a palavra de Deus não apenas para conhecê-la, mas nós ouvimos a palavra de Deus para praticá-la. Aleluia. O conhecimento valioso é o conhecimento que converte-se em ação. A palavra de Deus só consegue crescer no solo em que há obediência e sujeição. Para que uma lição faça diferença na vida de um aluno, ela precisa mais do que penetrar a sua mente, mais do que penetrar o seu coração. A lição precisa afetar, influenciar a sua vida. Quando uma lição não influencia a vida do aluno, ela não marcará a sua vida. Porque a boa lição que o aluno aprende não é apenas aquela que penetra a sua mente, mas aquela que influencia a sua vida. É importante ouvirmos a palavra de Deus, mas muito mais importante, Tiago diz, é obedecer e praticar. Eu estava estudando isso hoje e eu li um comentário de um escritor, de um teólogo, e ele disse algo que eu anotei aqui e gostaria de ler. Esse homem diz assim: não é suficiente lembrar o que ouvimos, nem tampouco ser capaz de repetirmos, escrevermos ou até mesmo recomendar-nos. É preciso praticarmos. Não adianta a gente ler, ouvir e lembrar, se não praticar. E sabe qual é uma ótima forma de avaliar a eficiência do nosso estudo da palavra? É autoanalisar o nosso comportamento.
e as nossas atitudes, se aquilo que lemos, se aquilo que ouvimos não influencia naquilo que fazemos no nosso dia a dia, não estamos sendo bons ouvintes. Se aquilo que lemos e ouvimos não tem mudado o nosso viver e prática diária, não temos sido bons estudantes. Mas se aquilo que ouvimos e lemos, pode até não ser muito, mas influencia no nosso viver e prática, está valendo a pena ouvir, está valendo a pena ler, porque está influenciando na nossa vida. E se influenciar na nossa vida, influenciará naqueles que estão ao nosso redor. E se influenciar na nossa vida, influenciará na nossa casa. E se influenciar na nossa vida, influenciará nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos irmãos e a nossa família. Se influenciar na nossa vida. Então como é que eu sei que aquilo que estou lendo, que a palavra que estou ouvindo na terça-feira, que a palavra que estou aprendendo está valendo a pena? Veja se está influenciando os seus atos diários na sua semana. Se o que você ouve na terça gera resultado na quarta, está valendo a pena. Se o que você ouve na terça gera mudança no seu trabalho, está valendo a pena. Se o que você ouve hoje está gerando resultado amanhã, está valendo a pena. Aleluia. Versículo 23, vamos lá, versículo 23 e versículo 24. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai, e logo esquece a sua aparência. Olha que profundo isso aqui. Há pessoas, irmãos, que leem a palavra de Deus de uma forma casual, e não permitem que isso afete a sua vida. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus de forma acidental e não permitem que isso influencie a sua vida. Tiago compara esse tipo de pessoa a quem olha-se tão rapidamente a um espelho que nem mesmo suas próprias imperfeições podem ser detectadas, e por consequência disso, nada pode ser mudado. Ou seja, elas até ouvem, mas não agem. Elas ouvem de forma tão rápida que não conseguem nem mesmo ver as suas próprias limitações e as suas próprias dificuldades. Mas eu louvo a Deus que também há aqui um outro tipo de pessoa, oh glória a Deus, um outro tipo de pessoa que, por ter um olhar mais atento, por fazer um estudo mais profundo da palavra de Deus, não apenas vê as suas imperfeições, mas também permite que a sua vida seja modificada de acordo com os padrões divinos. Sabe por quê? Porque o tipo de espelho que a palavra de Deus nos fornece é um espelho exclusivo. Aleluia. Pois enquanto o espelho normal reflete o que está por fora, o espelho da palavra reflete aquilo que está por dentro. Enquanto um espelho normal expõe o que precisa ser ajeitado no nosso exterior, preciso cortar o cabelo, preciso fazer a barba, preciso limpar os olhos, o espelho da palavra, ele reflete aquilo que precisa ser mudado no nosso interior. Oh, glória a Deus. Um olhar rebuscado, um olhar atento à palavra de Deus gerará mudança na nossa vida. Oh, glória a Deus. Um olhar atento à palavra de Deus gerará alterações na nossa vida, porque quando olhamos a palavra e percebemos que a nossa vida, que a nossa prática, que o nosso diário não está de acordo com ela, nós sabemos: aqui preciso mudar, aqui preciso ser diferente, aqui preciso ser melhor, aqui preciso ser mais fiel. Aleluia. Até porque a nossa luta
luta diária não é ser melhor que alguém que está correndo a mesma corrida que nós, mas a nossa luta diária é sermos melhor do que nós mesmos todos os dias. O Joabe de hoje precisa ser melhor do que o de ontem, o de amanhã precisa ser melhor do que o de hoje, porque a gente vai se transformando de glória em glória, e vai se tornar como o dia perfeito, assim como a luz da aurora. Oh, glória a Deus! Sabe o que eu lembro? Eu lembro de um grande homem, agora me veio à cabeça aqui a memória, um homem chamado Rui Barbosa, o patrono da Academia de Letras do Brasil. Ele um dia pegou a Bíblia e chegou numa grande conferência e diz: eu peguei esse livro na intenção de encontrar os erros que havia nele, e ao final me surpreendi. Por quê? Porque embora eu não encontrei nenhum erro nele, eu acabei encontrando muitos em mim. Oh, glória a Deus! Quando nós colocamos-nos diante do espelho da palavra de Deus, ela expõe a nossa limitação, ela expõe a nossa fragilidade, ela expõe a nossa fraqueza, não para nos envergonhar, mas para nos mudar, para nos transformar, para nos melhorar, para nos aperfeiçoar, para nos fazer parecidos com Ele. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia. Versículo 26, quem está nos acompanhando, aleluia, glória a Deus. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, porque a sua religião acaba não tendo valor algum. Ou seja, o que Tiago está dizendo é: a perfeita lei de Deus precisa ser exposta, não apenas através das nossas práticas, mas também precisa ser exposta através das nossas palavras. E para explicar isso, Tiago introduz dois temas importantes. Primeiro, o uso da língua. Segundo, o tratamento das pessoas menos favorecidas. Saber falar bem não é tão importante quanto controlar o que falar e quando falar. Aleluia. O que Tiago está nos expondo aqui é que mais importante do que saber falar é saber quando falar e onde falar. Pois falar em línguas é dom, mas controlar a língua é fruto. O que Tiago está nos dizendo aqui é: se alguém cuida entre vós de ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã. Ou seja, a maneira pela qual os outros saberão, oh glória a Deus, se a nossa fé é real ou não é pelas coisas que decidimos falar, e pela maneira como falamos. O que Tiago está dizendo, em outras palavras aqui, é isso. O que Tiago está dizendo é: ter práticas religiosas que não levam a um modo de vida cristão é enganar a si mesmo. Ter práticas ritualísticas religiosas que não transmitem-se através de palavras é enganar a si mesmo. O que ele está dizendo é: práticas religiosas são inúteis sem obediência. E nós não podemos ser, por outro lado, obedientes se não controlar a nossa língua. Nossas ações verbais, para Tiago, falam mais alto que os nossos rituais religiosos. O que Tiago está dizendo é: fingirmos sermos religiosos e convencermos a nós mesmos que somos, ou até mesmo os outros que somos, é também enganar a si mesmo. E enganar a si mesmo, por fim, será o pior de todos os enganos, porque pareceu ser uma vida toda e no final não era.
O pior de todos os enganos é aquele que eu me auto-engano, que eu vivo como sendo sem ser, que eu vivo como indo para o céu sem ir, que eu vivo como virgem que espera o noivo e fica de fora. O que Tiago está dizendo aqui é: aquilo que falamos fala mais alto do que as ações religiosas que podemos praticar. E então ele vai terminar o versículo 27 para nós encerrar, e no último versículo do capítulo 1, ele vai dizer: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Veja que de uma religião vã, de uma religião falsa, que é capaz de facilmente argumentar a favor de qualquer tipo de comportamento e prática, Tiago agora ele se volta para uma religião pura, uma religião imaculada, na qual Deus é quem dá e quem dita os termos do nosso comportamento. Tiago ele vai encerrar o capítulo 1, pastor Leonardo, explicando a religião através do serviço prático e da pureza pessoal. Assim como Jesus, Tiago explica a religião através de uma fé interior que se expressa na vida de forma exterior. Ou seja, a nossa fé pela palavra, ela é edificada, mas através da nossa ação de ajudar o próximo, ela é manifestada, e o próximo glorifica o nosso Deus. É o que fazia Jó. Lembra de Jó? O culto de Jó não era apenas um culto de palavras. O culto de Jó era um culto de práticas, porque as pessoas olhavam para o praticar de Jó e glorificavam ao Deus de Jó. É por isso que a Bíblia diz que Jó era os olhos dos cegos, era os ouvidos dos surdos, eram as bocas dos mudos. Por quê? Porque eles ajudavam aqueles que precisavam de ajuda, e no seu ajudar Deus era louvado, Deus era glorificado, Deus era engrandecido, e diziam os homens: bendito é o Deus de Jó. Aleluia. Tiago traz essa ideia desta visão de culto, dessa visão de servir a Deus com prática. E quando ele faz isso, ele vai introduzir órfãos e viúvas. Quem lê o Novo Testamento sabe que órfãos e viúva nas cartas, eles normalmente são mencionados como preocupação constante da igreja primitiva, porque obviamente nesta época eles eram os mais necessitados. Se algum irmão, caso não saiba, nessa época as viúvas não tinham direito às heranças, elas ficavam para o filho primogênito. Nessa época as mulheres não tinham direito a ter um serviço, então elas normalmente ficavam numa situação de vulnerabilidade social, elas ficavam à margem da sociedade. Por isso a preocupação em ajudar órfãos e viúvas que precisavam de ajuda. Logo, quando o Tiago diz isso, ele está dizendo: ao cuidar-nos dessas pessoas desamparadas, a igreja colocará em prática a palavra de Deus. E pois quando doamos sem esperança de receber algo em troca, mostramos o que significa de fato servir a Deus, porque a nossa recompensa não vem de quem estamos servindo, mas vem do Deus que nos deu para servir. Aleluia. Quando você dá algo para alguém que pode te devolver, você é pagado por quem te devolve. Agora, quando você ajuda alguém que não tem nada para te dar em troca, quem te paga é Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Quem te beneficia é Deus, quem te recompensa é Deus, quem te ajuda é Deus. E por fim, para nós encerrar o versículo 27 e devolver, por fim, na última parte do 27, ele diz: e não se deixe corromper pelo mundo.
Aleluia. E não se deixe corromper pelo mundo. Não devemos. O que Tiago está dizendo é, no final de tudo, nessa batalha diária, dessa vida cristã cheia de fases, de situações, de dificuldades, provações, tentações, adversidades, no final de tudo, não se contamine com o mundo. O que Tiago está dizendo é, não se adapte ao sistema de valores do mundo. Por quê, Joabe? Porque o sistema de valores do mundo é baseado no dinheiro, é baseado no poder e é baseado no prazer. Tudo o sistema do mundo anda nessas três bases: poder, dinheiro e prazer. Mas a fé verdadeira não significará nada se no final tivermos comprometido com os mesmos valores do mundo, comprometidos com o mesmo sistema do mundo. Por isso Tiago vai terminar o capítulo 1 fazendo coro às palavras de Jesus em sua oração sacerdotal. Quem lembra de João 17, quando Jesus está encerrando o seu ministério, ele faz uma oração sacerdotal, e nessa oração ele faz aquilo que Tiago está fazendo aqui, e Jesus diz: eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo odiou, porque não são do mundo, assim como eu mesmo do mundo não sou. Mas eu não te peço que os tire do mundo, mas eu te peço que os livre do mal, pois não são do mundo, como eu mesmo do mundo não sou. Aleluia. Irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós vivemos no mundo, mas o mundo não vive em nós. Nós passamos pelo mundo, mas não nos corrompemos com ele. Viveremos e seremos agraciados para estar para sempre com o Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.